Som, testando, som, aleluia, testando. Amém, irmãos? Cumprimenta a igreja capaz de ser essa manhã, amém? Vamos dar início a mais essa aula nessa manhã de hoje, irmãos. Convido todos os irmãos a se colocarem de pé, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, Senhor, nessa manhã de hoje, estamos aqui mais uma vez agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra nessa manhã de hoje. Pai, que através desse ensino o Senhor venha abrindo os olhos do nosso entendimento, repreendendo todo o mal, Senhor, repreendendo toda palavra contrária contra as nossas vidas, contra essa obra também, abençoando cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, as vidas que porventura ainda estiverem a caminho, que o Senhor traga também em segurança, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e venha nos despertando cada vez mais, meu Deus, para a importância de estarmos aprendendo a Tua Palavra nessa manhã. Seja feito o Teu querer, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, e toda honra, toda glória pertence ao Senhor, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Pega lá, traz para cá. Glória a Deus, irmãos. Pedro, tá errado ali, ó. Tá errado. É a outra. É a lição 12. Pode sentar, irmãos. Os irmãos podem se sentar nessa manhã de hoje. E hoje nós vamos estar aprendendo a lição número 12. Ontem eu não coloquei errado no grupo, não. Coloquei? Coloquei no grupo? Errado? Vê aí, moço. Eu mandei uns versículos aí para você também, já coloca aí. Então vamos lá, irmãos. Oi? 12, né? Porque eu pensei que tinha colocado errado também. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Para ver o tema direitinho, né? O espírito humano e o espírito de Deus, né? Glória ao Senhor. Então, lição número 12. O espírito humano... É só o nome ali que está errado. A imagem está certa. O espírito humano e o espírito de Deus. Lição número 12. E nós estamos estudando, quarto trimestre, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Lição número 12, irmãos, estamos aí na penúltima lição, semana que vem é a última lição e nós vamos encerrar o ano com chave de ouro, né? Graças a Deus, desde o começo do ano até agora, nós aprendemos aí, não falhamos, né, nos estudos bíblicos e foi bênção do Senhor para as nossas vidas, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos lá, texto áureo da lição, Pedro já pode ir colocando aí. Texto áureo está em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí os irmãos já observam aí, ó, quando coloca Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E quando tem Espírito com letra minúscula, aí é o Espírito do homem. Essa semana já vou estar encomendando as revistas, né? E por falar nisso, cadê as revistas dos irmãos? Cadê? A da Júlia tá ali. Cadê a da Nilma? Fez o quê? Trouxe trocada. Então, irmãos, nós vamos semana que vem, né? Estar aí encomendando as revistas. Amém? Sempre naquele mesmo esquema, né? Os irmãos que quiserem aí vão estar dando o nome também. E... Pedro, depois você pesquisa aí qual é a próxima lição, para a gente já ficar atento aí qual é a próxima lição. Já vamos começar o ano com a nova lição. Verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, com letra minúscula, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Objetivos da lição, são 3 objetivos. O primeiro é ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé e ensinando verdades divinas. Segundo objetivo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E o terceiro objetivo, como o Espírito Santo edifica o crente
através da oração em línguas e produz as virtudes do Espírito que representam o ápice da vida cristã. A introdução diz: depois de estudarmos o espírito humano e a importância das disciplinas espirituais, chegamos agora a mais um assunto de suma importância para a vida cristã, que é a relação entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não existe vida espiritual autêntica. Tudo se tornaria apenas religião, forma e aparência. É Ele quem nos conduz a uma fé viva, profunda e frutífera. Ou seja, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para termos uma fé genuína e uma vida cristã genuína. Porque se não for pelo Espírito Santo, tudo não passa de rituais, religiosos, tudo não passa de aparência, tudo não passa apenas de coisas automáticas, coisas exteriores. É o Espírito Santo que nos capacita a crer, a nos converter e a adorar em espírito e em verdade. Nós já aprendemos nas lições passadas, que Deus, quando criou o homem, Deus modelou o homem ali do barro, fez ali um boneco, modelou o homem do pó da terra, e nós vemos que Deus, ele soprou o fôlego de vida do homem e o homem se tornou alma vivente. Agora, você já parou para pensar que Deus, ele não tem pulmão? Como é que Deus soprou se ele não tem pulmão, Deus, ele é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito. Espírito não tem perna, espírito não tem boca, espírito não tem orelhas, Espírito não tem órgãos interiores, ou seja, espírito não tem pulmão. Então, o que quer dizer isso? Soprou, irmãos. Quando nós vemos na palavra de Deus que Deus soprou o fôlego de vida no ser humano, isso é uma forma da gente entender que Deus, irmãos, ele nos transmitiu para nós a sua própria essência, uma porção da sua própria essência. Nós temos uma fagulha do Espírito de Deus em nós, no nosso ser. Nós temos uma fagulha de Deus dentro de nós. Esse fôlego de vida, esse sopro significa isso. Deus transmitiu da sua própria essência para o ser humano. Deus não fez isso com os animais, Deus não fez isso com a natureza, com as árvores, com as plantas. Por mais que a natureza seja linda, por mais que os animais sejam lindos, Deus, ele não transmitiu da sua essência para a sua criação, a não ser para o ser humano. O ser humano é o único ser que tem da própria essência de Deus. Então, todos nós temos essa fagulha de Deus, essa fagulha do Espírito dentro de nós. É isso que nos dá a verdadeira vida. Nós aprendemos nas lições passadas, que os animais, por exemplo, a alma do animal, se resume apenas nessa vida. O ser do animal, o animal tanto físico como a alma dele, não passa dessa vida. A alma está ligado ao ser físico do animal. Quando o animal morre, o que acontece? Acaba tudo. Já com o ser humano é diferente. Nós, quando morremos, o corpo volta ao pó. O Espírito Santo volta, nosso espírito, volta para Deus. E a alma, nós já aprendemos que fica no estágio intermediário. Até a salvação completa, A nossa alma vai estar no estágio intermediário. No seio de Abraão ou no inferno. Já aprendemos isso, Os irmãos que estavam aqui lembram que nós já aprendemos isso. E o Espírito, que o Espírito foi nos outorgado, é uma concessão. Deus nos concedeu o Espírito, mas o Espírito não pertence a nós, o Espírito pertence a Ele. Por isso o Espírito volta para Ele, irmãos, porque pertence a Ele. Glória a Deus. E aqui, no tópico 1, vai dizer a obra inicial do Espírito. Ponto 1, consciência e fé. O Espírito Santo, ele desperta a nossa consciência e a nossa fé. Toda caminhada cristã começa com uma ação invisível, porém poderosa, que é a ação do Espírito Santo na consciência do homem. É o Espírito que nos desperta para a realidade do pecado. Ele aponta o erro e também revela a gravidade da separação entre o homem e Deus. Em João 16, versículo 8, a palavra de Deus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, irmãos? Então, quem nos convence? O Espírito Santo de Deus. Nós não somos capazes de nos convencer o que é pecado, o perigo do pecado, a gravidade do pecado por nós mesmos. Como que o processo funciona? Nós ouvimos a palavra
e quando nós cremos na palavra, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Pedro, coloca aí Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. E assim que você achar, você já pode colocar lá. Então, o que acontece, irmãos? O processo é esse, é ouvir a palavra, e quando nós cremos na palavra, aí o Espírito Santo já habita dentro de nós. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós, aí nós somos despertados, né, para o perigo do pecado. Nós paramos para pensar, nossa consciência é despertada, e aí nós descobrimos, opa, peraí, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de uma regeneração. Porque eu gosto de dar o exemplo de quando eu estava no mundo. Quando eu estava no mundão, eu pensava, eu sou uma pessoa boa, eu sou bonzinho, né, não faço mal a ninguém. Então, se alguém chegasse para mim e perguntasse, falasse sobre os céus, e perguntasse, você acha que você vai para o céu? Qual seria a minha resposta? Eu falava o seguinte, eu vou, porque eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo. Irmãos, eu falava que não fazia mal a ninguém, mas estava fazendo mal para o meu próprio corpo, para a minha própria vida, e para a vida daqueles que estavam ao meu redor também, né? Só que eu não tinha consciência disso. Eu pensava, eu não sou ladrão, não ando matando, não ando roubando, então eu acredito em Deus, então eu acho que eu vou para o céu. Ou seja, a minha consciência ainda não estava despertada para o perigo do pecado. E assim, eu creio que foi assim com todos nós, né? Quando a gente não tinha essa consciência, a gente pensava, não, eu sou uma pessoa boa. Né? Ou seja, a gente pensava que a gente era salvo pelas nossas obras. Mas não é assim que funciona. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha a etapa aí, ouvir e crer. Versículo 14, Pedro. Ao versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, irmãos, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui a lição continua dizendo, o Espírito Santo remove a incredulidade e gera a fé pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Ele tira a incredulidade e substitui a incredulidade pela fé. Nós passamos a crer em Deus e é uma fé salvífica. Não é aquela fé natural que todo mundo tem, né? Tem pessoas que acreditam em muitas coisas. Não é essa fé. Não é uma fé no engano, que tem muitas pessoas que têm fé, mas é fé no engano. Às vezes a pessoa acredita ali numa estátua, numa imagem, né? Tem pessoas que acreditam aí em feitiçarias. Tem pessoas que acreditam, eu lembro que antes tinha aquele negócio de simpatia, né? Parece que isso está até diminuindo hoje em dia, mas tinha aquele negócio de fazer simpatia. Ah, quero conquistar o amor de volta, vou fazer uma simpatia. Isso é um tipo de fé, mas é uma fé negativa, é uma fé do engano, é uma fé que leva para o inferno. A fé que o Espírito Santo coloca dentro de nós é a fé que nos salva, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, né? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. É o que diz aqui, ó, essa fé não nasce na força humana, mas é um dom concedido por Deus. Contudo, o ser humano é chamado a responder a essa graça, abrindo o coração e decidindo, palavrinha difícil para mim falar hoje, decidindo crer na mensagem recebida. Então veja que nós também temos a nossa parte a fazer. Ouvir, abrir o coração. Às vezes quando nós falamos de abrir o coração, nós pensamos no nosso órgão aqui, né? Mas nós já aprendemos também que coração na Bíblia está ligado com a nossa consciência. Está ligado à nossa mente, né? Abrir a nossa mente também. Quando nós abrimos a nossa mente para a palavra de Deus, aí a ação poderosa da palavra vai produzir salvação nas nossas vidas. E quando a pessoa endurece o coração, quando a pessoa fecha a mente ali e não quer acreditar, decide não acreditar. Ah, esse negócio de Deus aí é coisa dos crentes. Os crentes são fanáticos, né? Ou seja, a pessoa fecha a sua mente. A pessoa fecha o seu coração para a palavra de Deus. Eita, a irmã Natália chegou correndo. chegou correndo. Glória a Deus. Então aqui continua, irmãos. Eu achei interessante isso, né? O Espírito Santo é ele que remove a nossa incredulidade. A nossa falta de fé ele remove. E ele substitui pela fé salvífica. Essa fé não nasce na força humana, mas é um dom concedido por Deus. Está lá em Efésios 2:8.
contudo, o ser humano é chamado a responder a essa graça, já ali, né? Mas vou ler de novo. Abrindo o coração e decidindo crer na mensagem recebida. Aí vem o que, irmãos? O outro processo aqui, ó, o novo nascimento. Então, olha só, a gente ouve, a gente crê, o Espírito Santo habita dentro de nós, aí nós nascemos de novo. O irmão Jesuíno às vezes dá o testemunho aqui, né? Diácono Jesuíno, às vezes dá o testemunho que antes ele tocava o quê? Forró, né? O velho homem tocava forró. Tocava, Jesus, forró também, né? Forró, né? Tocava forró na banda do pai e tudo. Hoje em dia, ele está louvando e louvando para a glória de Deus. O velho homem tocava forró. O novo homem toca louvores para o nosso Deus, né? Esse dia eu estava lá no serviço com a minha esposa, na confraternização de fim de ano do meu trabalho. Minha esposa quis ir esse ano também, levei ela lá. E ali, irmãos, ia ter vários sorteios lá, né? Sorteios de televisão, um monte de brinde lá, né? Falei, rapaz, quero ganhar um negócio desse, né? Televisão de 58 polegadas, várias televisão, bicicleta, não sei mais o que. Eu falei, rapaz, eu quero ganhar um negócio desse. O quê? 4K. Televisão 4K. Aí, irmãos, eu fiquei lá, e antes era assim, o sorteio era de manhã. Sorteava e a gente já vinha embora, mas dessa vez eles resolveram ficar segurando a gente lá. Eles sorteavam uns brindezinhos, aí depois tinha um show. Um show de cantores, né? Aí depois do show de cantores, essas coisas, aí voltava a sortear mais um pouco. Irmãos, aí eu fui lá, eu falei, rapaz, mas eu vou ficar aqui, porque vai que eu vou embora e meu nome sai numa televisão dessa e eu não estou aqui. Vou ficar aqui esperando, né? Então nós tivemos que esperar todo o evento acabar. Aí cantores começaram a se apresentar, e aí são cantores o quê? Seculares, né? Cantores que cantam música do mundo, seculares. Aí eu fiquei observando o talento daquelas pessoas, né? Um talento tão bonito, um dom assim, que a gente vê que é um talento assim, que não é todos que têm. Só que muitos resolvem usar os talentos, não para glorificar ao Senhor, mas resolvem usar para as coisas dessa terra, coisas terrenas. Minha esposa até falou, já pensou uma voz dessa louvando ao Senhor? Já pensou uma banda dessa tocando tão bonito, tocando ao Senhor? Então a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E é o Espírito Santo que nos desperta a isso, irmãos, até mesmo a nós usarmos os nossos talentos para a glória de Deus. No mundo a gente pensa que está tudo certo, estamos ali divertindo, é tudo lindo, estou fazendo sucesso, mas não é isso que Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para ganharmos almas para Ele. Então aqui diz, o novo nascimento, o espírito que estava morto espiritualmente, separado de Deus, é vivificado. Nasce então o novo homem, agora espiritual, capacitado para viver em comunhão com Deus. Por isso Paulo explica que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Para ele tudo parece estranho ou sem sentido. Somente o Espírito de Deus torna essas verdades compreensíveis. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Então veja, irmão, se a gente chegar para uma pessoa, e essa pessoa ainda não tem o Espírito Santo dentro dela, e a gente chegar, olha, é o seguinte, nós somos pecadores, o pecado entrou no mundo, e o pecado, ele precisava ser pago, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, este pecado ali, ele precisava ter um juízo sobre esse pecado. Então veio Jesus 100% Deus e 100% homem. Jesus veio sobre essa terra, morreu por todos nós na cruz, ressuscitou no terceiro dia, está assentado à destra de Deus Pai, enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje em dia, ele habita dentro do coração daquele que crê. Se a gente chegar para a pessoa e falar isso, né, e a pessoa não abrir o coração ainda, não crê, a pessoa vai pensar, que história doida é essa? Quer dizer que veio um homem aqui, morreu na cruz, ressuscitou, e esse negócio de ressurreição nem existe, e o homem ressuscitou e pronto, pagou o preço de todo o pecado de todo mundo, e esse negócio de pecado eu nem acredito. Ou seja, as pessoas não vão compreender, vão achar essa história muito fantasiosa, né? Muitos hoje em dia, irmãos, até pode dizer que acredita em Deus, que crê em Deus, que acredita, né? Mas vocês verem que as pessoas não mudam, muitos não mudaram as suas vidas ainda, não se decidiram por entregar a vida para Deus. E muitas vezes a situação é por causa disso. É por causa que a pessoa não compreende realmente o plano de salvação. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nós passamos a não somente compreender, mas a crer que Jesus morreu para pagar por todos os nossos pecados. Aí a importância do Espírito Santo para abrir a nossa mente, né?
nos dá uma mente aí transformada. Subtópico 2, a pedagogia do Espírito, ou seja, o ensino do Espírito. O novo nascimento não é o fim do processo, mas o começo de uma nova jornada. Ao recebermos o Espírito de Deus, passamos a viver uma nova dimensão de aprendizado espiritual. Nossos olhos vão se abrindo, as escamas vão caindo e nós vamos passando a compreender mais a palavra de Deus, irmãos. Em João capítulo 14, 26, diz o seguinte: recebemos o Espírito que provém de Deus, para que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aliás, 1 Coríntios 2, 12, né? Em João 14, 26 diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O cristão não pode se conformar com uma mente moldada pelos padrões deste mundo, como as filosofias humanas, as ideologias passageiras e as novas teologias, que tentam ocupar o lugar da verdade. Até mesmo com a questão da teologia, nós temos que ter cuidado. Teologia é o quê? É o estudo de Deus. Mas existem novas teologias, irmãos, que vêm direto das trevas, né? É um ensino distorcido de Deus, é um ensino distorcido da palavra. Por isso nós não podemos apenas ouvir outras pessoas ensinando, outras pessoas pregando. Nós mesmos temos que ter também a nossa experiência própria com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. A partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, não é só no sentido de ler para dizer que leu. Não, ler é estudar, meditar e tentar compreender a palavra de Deus. Às vezes nós não vamos compreender de começo, né, de primeira, mas aí nós vamos pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, abra minha mente para a compreensão da sua palavra. E às vezes um texto que você lê 2, 3, 4, 5 vezes você lê e não entende, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai clarear sua mente e você vai olhar para o texto e falar: rapaz, agora eu estou entendendo o que quer dizer essa palavra, agora eu estou entendendo o que quer dizer esse versículo. Porque a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Porque quem é o autor da Bíblia, irmãos? Espírito Santo, né? Jesus, Deus, né? Deus, o Espírito Santo, é o autor da Bíblia. O Espírito Santo inspirou todos os escritores da Bíblia. Então o autor é o próprio Deus. Então é o único livro que você pode ler na presença do autor. Tem muitos livros que você vai pegar, o autor já até morreu, viveu há mil anos atrás, né? Há 100 anos atrás, já morreu. Mas a Bíblia não, você sempre pode ler na presença do autor. Então quando tiver com alguma dúvida, pergunta para ele, para aquele que escreveu a Bíblia, né? Para aquele que escreveu as Escrituras, e ele vai esclarecer as dúvidas no seu coração. O Espírito Santo nos preserva desse engano, ensinando-nos a pensar conforme a mente de Cristo. Nós não vamos pensar segundo a mente de filósofos, grandes escritores, não. Nós vamos pensar segundo a mente de Cristo. Hoje em dia está muito na moda aquele negócio de coach, né? Coach, que ensina a pessoa a prosperar, a vencer. Isso aí pode até ajudar nessa terra, mas isso não vai abrir a nossa mente para a salvação, para compreender a salvação também. Tem a questão de autoajuda, tem muitos livros que é de autoajuda. Livros que ensinam a pessoa a vencer, a ter pensamento positivo. Isso aí até ajuda em certa parte, irmãos, mas não ajuda para compreender a salvação. A salvação é algo sobrenatural. Eu costumo dizer, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. É essa ajuda que nós precisamos para compreender a palavra. E aqui no subtópico 3 diz, a renovação da mente. A vida cristã saudável exige contato constante com o Espírito de Deus. É assim que nossa mente é renovada, dia após dia, e passamos a discernir a vontade de Deus para as decisões da vida cotidiana. Ou seja, tem que ser algo constante, tem que ser todos os dias. É algo ali progressivo. A revelação de Deus, ele não dá de uma vez. Por exemplo, você recebeu o Espírito Santo, pronto, você já sabe de tudo. Não. É dia após dia. É palavra após palavra, é pregação após pregação que você ouve, é leitura após leitura da palavra que você está lendo. Todos os dias você pode pegar uma porção da palavra de Deus, meditar nela e pedir para Deus, Deus, me ajude a compreender isso que está escrito aqui. Estava até falando com minha esposa ontem, né? A pregação do diácono Jesuíno na quinta-feira. Eu falei, tá vendo, Nilma, a evolução?
Porque, irmãos, as coisas de Deus é assim. As coisas de Deus nós vamos evoluindo à medida que nós praticamos, né? Da medida que nós praticamos, nós vamos evoluir. Eu lembro a primeira pregação do irmão Jesuíno, né? Foi a pregação dele assim, que ele estava assim meio que nervoso para a pregação, aqui na igreja, né? Estava meio que nervoso na pregação, trouxe a palavra também, palavra abençoada, mas a gente percebe o quê? A gente percebe a evolução, que a pessoa vai evoluindo, vai tendo mais facilidade de pegar um texto, explicar o texto, desenvolver a pregação e trazer uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Foi o que ele fez, não sei nem se ele percebeu, mas eu percebi. Ele trouxe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Por quê? Porque nós precisamos praticar. Se não praticarmos, não tem como. Aí se o diácono Jesuíno ficasse aqui só no louvor, e eu nunca desse a oportunidade para ele pregar, como que ele ia desenvolver a pregação, né? Nós temos que entender também que nem todo mundo vai ter chamado para pregação, mas todos nós temos chamados para testemunhar. Às vezes você não vai ser aquele pregador que tem uma facilidade de ensinar, não. Mas você vem aqui na frente, você fala de Deus, você testemunha da sua vida, você traz algo da palavra do Senhor também, Deus ele vai te usar também. Deus usa de formas diferentes. Então todos nós temos algo para trazer da palavra de Deus quando nós estamos aqui. E eu quero dizer com toda a alegria, eu aprendo muito aqui nessa igreja e estou sendo muito edificado também, sabe por quê? Com os testemunhos que os irmãos estão dando aqui na frente, irmãos. Então é bênção do Senhor e é o Espírito Santo que nos traz esse desenvolvimento através de uma vida constante de leitura, oração, né? Oração e leitura da palavra. Aqui diz também, essa renovação não acontece de forma automática. Ela está ligada a uma vida de consagração. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos 12:1, né? Que diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que nos transformar através da renovação da nossa mente. Aí sim, nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É a renovação do nosso entendimento, irmãos. E aqui fala de disciplinas espirituais. Olha lá o desenho lá, irmãos. No primeiro desenho ali, o que está escrito ali? Oração, no meio. Leitura da palavra, tem até uma vela ali, né? Os irmãos entendem por que aquela vela ali? Aquela vela eu entendi o seguinte, que às vezes a pessoa não vai meditar só de dia, na claridade, só quando as luzes estiverem acesas. Tem pessoas que até mesmo estão ali à luz de vela meditando, né? Eu tinha uma prima, minha prima estudava muito. E às vezes quando ela não queria incomodar as pessoas com estudo, né? Acendendo as luzes e tudo. Aí minha prima, o que ela fazia? Ela acendia uma vela ali e começava a estudar de noite, irmãos, para não incomodar ninguém com as luzes acesas, né? Então a meditação na palavra é isso, não depende do dia, da hora, né, das condições, você vai estar sempre ali meditando na palavra do Senhor. Tem um cafezinho também, uma velinha, né? Ou seja, está meditando ali, enquanto começa o seu dia. Tem também ali, ó, proibido comer nesse dia. Prato ali, ó, proibido comer, né? Proibido refeição. O que é aquilo ali? O jejum. Então, irmãos, isso são armas poderosas. Oração, leitura da palavra e jejum. Se eu só orar, mas não ler a palavra, não estudar a palavra, é perigoso eu me tornar um fanático. Achar que tudo é espiritual, né? Por exemplo, furou o pneu do carro, isso aqui foi o diabo que colocou um prego aqui para furar o meu pneu. Porque às vezes são coisas terrenas, né? Ou seja, nós vamos querer espiritualizar tudo. E às vezes são coisas cotidianas dessa terra mesmo que acontecem também. Então, se a gente orar muito, mas não estudar, nós podemos nos tornar até fanáticos, andar sempre espantado, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Por quê? Porque não vamos ter entendimento. Porque tem coisas que até o próprio Deus, né, que permite, que faz, que nos leva para o cativeiro, igual nós aprendemos na última pregação. E aí, irmão, se a gente só ler a palavra também, mas não orar, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter o entendimento. O Espírito Santo não vai iluminar o nosso entendimento. Porque a oração é justamente para pedir o auxílio dele, a ajuda dele para nós compreendermos a palavra. E o jejum, ele fortalece essas duas coisas. O jejum, ele fortalece a oração e fortalece também a compreensão da palavra, porque o jejum nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo, mais sensíveis a Deus. A pregação melhora, o louvor melhora, a sua compreensão, o discernimento, as decisões que você tem que tomar melhora.
E até a nossa saúde física também, porque é comprovada, nossa irmã Laiane, que é nutricionista, ela pode me dizer também, né? Existe um estudo, ela vai me dizer se é verdade ou não, porque eu ouvi isso, né? Que existe um estudo que o jejum, você tirar uns períodos de jejum também, é bom para desintoxicar o corpo também, né? Né? É. Aí ajuda, né, na desintoxicação do corpo, né? E tem benefícios para a saúde também, irmãos, jejum, né? E também, então nos ajuda no espiritual, na alma e também no nosso físico, na nossa saúde também ajuda. E eu fico pensando, realmente, né, a gente come tanta besteira durante o dia. Controle emocional. Isso. Verdade. Tá vendo? É importante. Então, também ajuda, né, a suprir, porque igual a irmã falou, às vezes a pessoa come para suprir uma deficiência emocional que ela tá, né? Tá ruim ali no emocional dela, no sentimental, aí ela vai querer um escape ali, onde ela vai buscar esse escape? Na comida. Tem gente que é chocolate, é doce. Às vezes a pessoa, né, começa até a perder a saúde, engorda muito, fica com colesterol, diabetes, e tudo tem a ver com o emocional, com o espiritual. Então tá vendo que começando de dentro para fora, com o nosso espiritual, a nossa alma, todo o nosso corpo também vai ficar saudável também através das disciplinas espirituais. Isso é muito bom e muito importante. Aí fica, né? Entende? É interessante. É. O Espírito Santo não deixa nenhuma área da nossa vida sem orientação. Ele deseja nos conduzir a toda a verdade. Não é a meia verdade, é a toda verdade. Porque uma meia verdade, irmãos, não é uma verdade. Uma meia verdade pode ser também uma meia mentira, né? Pode ser ali algo ali que até aparenta ser verdade, mas quando você vai ver é um engano, é uma isca, é um engodo, né? Então nós precisamos é de toda a verdade. Uma meia verdade pode se transformar num engano, numa mentira. E aqui, o quarto tópico, voz e luz. Quando reservamos tempo para ouvir o Espírito de Deus, algo maravilhoso acontece dentro de nós. Ele fala ao nosso interior de diversas formas, como trazendo sabedoria e revelação, esclarecendo dúvidas. Quem está em dúvida hoje aqui, pode buscar o Espírito Santo que ele vai esclarecer. E gerando paz em meio a decisões difíceis, nos dando discernimento, né, para decidir. Paulo descreve essa experiência dizendo que o Espírito ilumina os olhos do nosso coração. Agora aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Os olhos do nosso coração. Pastor, o coração tem olhos? O coração enxerga? Eu costumo dizer, já ensinei isso aqui várias vezes, mas é bom, ensino é repetição. É bom repetir para os irmãos memorizarem bem. Irmãos, no mundo espiritual, nós não enxergamos com os olhos físicos. No mundo espiritual, nós enxergamos com a mente. Nós enxergamos com o nosso entendimento. Pedro, os dois versículos que eu pedi, está aí no ponto aí? 2 Coríntios ou é primeiro? 2 Coríntios, coloque aí 2 Coríntios, deixa eu só conferir aqui. 2 Coríntios 4:4. Então, irmãos, memorize isso. Ó. No mundo espiritual, a gente enxerga com a mente. A gente enxerga com o nosso entendimento. E olha só aqui a confirmação da palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus com letra minúscula. Então, esse Deus aí é o diabo. Quando você vê Deus na Bíblia com letra minúscula, está falando do diabo. O Deus desta era cegou o que, irmãos? Cegou o que, igreja? Cegou o entendimento. Está falando que cegou os olhos físicos? Não, né? Cegou o entendimento. Cegou a consciência, cegou a mente. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Olha só. Para que eles não vejam, para que eles não enxergam. Para que eles não enxerguem. Ou seja, não enxergamos com os olhos o mundo espiritual. O mundo espiritual nós enxergamos com o nosso entendimento, com a nossa mente.
Então ele continua, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então os descrentes, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, né, em Deus, eles estão cegos. Sua mente ainda está em trevas, está obscurecida, irmãos. Eles não conseguem enxergar o mundo espiritual, as coisas de Deus. Por isso que eles não acreditam, eles não creem, eles não estão enxergando. Por isso que a Bíblia fala que são cegos espirituais. Todas as vezes que Jesus curava um cego na Bíblia, Jesus estava apontando não somente para essa terra. Jesus estava apontando também que ele nos faria enxergar também o mundo espiritual. Ele iria abrir também os nossos olhos espirituais. Pode colocar o outro. Valentina? Pode colocar o outro, Pedro. Não foi nada. Só foi... Só cavou uma falta. Buscou o contato veio. Então, olha só, irmãos, Efésios 4,17. Estamos falando de enxergar com a mente, né? Olha só, Efésios 4,17. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os gentios, eles têm os pensamentos inúteis. Você vê que no mundão a gente pensa só nessa terra, né? Vou fazer isso, vou conquistar, vou vencer, vou me divertir, vou ter prazer. Não passa disso. A Bíblia fala que isso é vaidade. O que é vaidade? Vaidade, né, um dos significados é aquilo que se vai, que é passageiro. Isso é vaidade, vai passar. Aí versículo 18, Pedro, olha só. Eles estão obscurecidos no... Repita lá, igreja. Eles estão obscurecidos no entendimento. Mais uma vez, a mente, a consciência, o entendimento. E o que é estar obscurecido no entendimento? É a mente estar em trevas. Eu tenho uma tradução aqui, ó, que até ajuda a entender melhor. Essa tradução que eu coloquei foi de Efésios 4, é isso mesmo, 4:18. Olha só. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Outra tradução que eu estou lendo aqui, irmãos. Então, olha só, ali diz, ó, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Então, a pessoa que não crê em Deus, que é incrédulo, né, que é ateu, a pessoa ela não passa de uma pessoa ignorante e uma pessoa teimosa. Fica teimando, aí se apoia no seu próprio pensamento, né? Quem sabe da minha vida é eu é que sei. Esses crentes não sabem de nada, esse pastor não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Se apoia no seu próprio entendimento. Essa igreja pequena aí. Isso é verdade. Isso. Quer ensinar demais, né? Mas isso é o quê? Teimosia e ignorância, né? Porque, irmãos, sabe uma ferramenta mais poderosa que tem no aprendizado? Existe uma ferramenta no aprendizado que é uma ferramenta mais poderosa que pode ter. Sabe o que é? A humildade. Humildade para aprender. Porque se eu não for humilde para aprender, irmãos, eu nunca vou aceitar aquilo que estão me ensinando. Eu já tive várias experiências nos estudos bíblicos, alguns irmãos que são das antigas aqui, né? Que estão conosco desde o começo, os irmãos lembram. Eu já tive várias experiências, irmãos, no estudo bíblico, que eu estava assim, ensinando, né? E eu não chego aqui para ensinar coisa que eu invento da minha cabeça. Eu estudo antes, né? Estudo, leio, ouço estudos também, e venho aqui e repasso aquilo que eu aprendi. Não é coisa que eu estou inventando. Então, vários estudos eu estava ali, ensinando, aí já teve pessoas que começaram a se levantar, irmãos, para contradizer tudo que eu falava. Eu falava uma coisa aqui, a pessoa falava outra. Eu falava uma coisa aqui, a pessoa não queria aprender, a pessoa queria era me ensinar. Já chegaram até a falar, pastor, mas não é assim não, é assim, é assado, assado, assado. Eu não concordo com isso, não é assim, que não sei o quê. Já teve estudo que deu até confusão, né? Deu até situações chatas assim, porque a pessoa ela não estava para aprender, a pessoa estava para querer dizer que sabia mais, né? Que ela que sabia, e aí discordava de tudo que a gente falava. Então, a melhor ferramenta para nós aprendermos, né, bem mesmo, é a humildade. Humildade para aprender. Eu presto atenção, né? Cada irmão que está aqui pregando, trazendo algo, eu presto atenção, procuro prestar atenção no que Deus está falando, o que o Espírito Santo, porque não somos nós. É o Espírito Santo que usa a nossa boca, usa o nosso entendimento, para a gente trazer algo para a igreja, irmãos.
É Deus. É de Deus, né? Porque é, isso é até importante para a gente aprender algo também, né? Estudo bíblico é bom por causa disso. A gente aprende várias coisas, né? A questão do elogio. O elogio, o problema não é receber o elogio. O problema é como você recebe, né? Tem que saber receber e direcionar para a glória de Deus, né? Isso. É, Deus ele sempre, né, tá com seu amor ali, sempre chamando para salvação, dando livramento, dando oportunidade. Deus é longânimo, Deus é amoroso, Deus é benigno, ele está sempre ali. Às vezes a pessoa é que endurece o coração, né, e não dá ouvidos, como nós estamos aprendendo aqui. Ixi, apagou aqui meu negócio. Pedro, coloca aí a continuação. Pode colocar a continuação aqui, mas já achei aqui. Achei, vamos lá. Paulo descreve essa experiência dizendo que o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração. Já explicamos aqui. Aqui a expressão coração significa o homem interior, o centro da percepção espiritual. E aonde que está a nossa percepção espiritual mais uma vez? Na nossa consciência, na nossa mente. Nossa mente também é o nosso homem interior. A nossa mente, irmão, existem portas de entradas para o nosso homem interior. Uma das portas de entradas para o nosso homem interior é os olhos. Aquilo que você vê te afeta. Se você vê uma coisa boa, aquilo ali vai te alegrar. Se você vê uma coisa ruim, aquilo vai te alegrar também. Porque são portas para a entrada, né, no seu homem interior. Os ouvidos também são portas para o nosso homem interior. Aquilo que você ouve pode te edificar ou te desanimar, né? E a nossa mente também são portas de entrada para o nosso homem interior também, né? Aquilo que nós vemos vai influenciar na nossa mente, e aquilo que nós pensamos vai influenciar também nas nossas atitudes também. Então, tudo portas, né, para o nosso homem interior. É nesse nível profundo que o Espírito age, iluminando o espírito humano ligado à alma para compreendermos a esperança da nossa vocação, a riqueza da herança em Cristo e o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Sem essa luz interior, a fé se torna mecânica, mas com ela a fé se torna viva, inteligente e cheia de esperança. Então esse tópico aqui nós demoramos um pouquinho mais nele, mas eu creio que os outros serão mais rápidos, né? Que esse aqui nós precisamos compreender bem. Vamos lá, tópico 2, o Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8 é um dos capítulos mais profundos da Bíblia, quando o assunto é vida cristã conduzida pelo Espírito. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Existe uma comunicação direta entre o Espírito Santo e o espírito do crente regenerado. Irmãos, olha só, nosso espírito, ele tem comunicação direta com Deus. O nosso corpo, a nossa alma, né? Tem algumas situações ali que nós podemos também sentir Deus, nos emocionar com as coisas de Deus, louvar a Deus, né? O louvor mexe com a nossa alma, com as nossas emoções, com o nosso corpo também. O louvor, a adoração à palavra. Agora, o espírito do homem tem contato direto com Deus. Não há nenhum intermediário. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que é isso? A certeza da salvação. A Bíblia nos ensina, irmãos, a termos a certeza da salvação, a usarmos o capacete da salvação. Pastor, mas como eu vou ter certeza da salvação? Eu faço tantas coisas erradas. É porque a certeza da salvação, irmãos, é pela fé no que Jesus fez, não pela fé no que nós fazemos. Se a gente basear a nossa salvação nas nossas obras, nós nunca vamos ter essa certeza, porque nós vamos estar sempre falhando, nós vamos achar que sempre devemos fazer mais para Deus para sermos salvos, e não é assim. A nossa fé tem que ser focada naquilo que Cristo fez. Ele fez o sacrifício perfeito. Aí sim, quando nós cremos na obra de Cristo e não na nossa obra, aí nós temos a certeza da salvação. Se basearmos na nossa capacidade, essa certeza nunca virá. Por isso que a nossa fé está em Jesus, irmãos. Olha.
Tá vendo? Tá vendo o perigo de você não aprender direito? Vocês entenderam? A minha esposa chegou numa pessoa e falou: nossa, mas eu acho que eu não vou ser salvo não, porque eu tenho tanto pecado, como é que eu vou ser salvo? Aí é o que a pessoa ensinou para minha esposa: não, você tem que começar a trabalhar para Deus, você tem que ficar limpando a igreja direto, fazendo muita obra, limpando a igreja, para você ser salva. Ou seja, a pessoa estava ensinando que a salvação era pelas obras, e não pela fé em Cristo Jesus. Este é o perigo, né, da gente ouvir um ensino errado. Oi? Botar para trabalhar. Vai lá limpar a igreja todo dia que você vai ser salvo. Irmãos, isso parece besteira, mas sabe quem ensinava isso também? Hoje em dia parece que está mudando, né? Hoje em dia a igreja católica, hoje em dia estão até mudando as suas doutrinas. Mas a igreja católica, no início, ensinava a salvação por obras. Que as pessoas tinham que pagar indulgências. Martinho Lutero se revoltou contra isso aí, né? Aí veio a reforma protestante. Mas a igreja católica ensinava isso também. Tinha que pagar indulgência, tinha que confessar para o padre. Oi? Isso. Infligir, como é que chama aquele negócio? Infligir o seu próprio corpo também, né? Penitências. Ensinavam penitências também, que a pessoa tinha que... Irmãos, quem foi chicoteado por nós foi Jesus. Quem recebeu uma coroa de espinho foi Jesus. Quem foi crucificado por todos nós foi Jesus. Aí eu pergunto, eu pegar um chicote e começar a mutilar o meu corpo, isso vai fazer com que eu seja salvo? Na verdade, se eu fizer isso, eu estou anulando a obra de Cristo no meu coração, na minha mente. Mesma coisa está anulando o sacrifício de Jesus. Não, aquilo que Jesus fez não valeu não, eu tenho que dar uma ajudinha aqui. Não, irmãos. As obras acompanham a salvação, mas as obras elas não salvam. O salvo pratica obras, mas as obras não salvam. Amém? E é uma palavra dessa mesmo é que vai, ó, o que nós estamos aprendendo, né? Vai iluminar a mente da pessoa, a pessoa vai crer, e quando ela crê, o Espírito Santo vai desenvolver a salvação, né? Nessas pessoas. Então é para orar por ela. E aqui, ó, falar em oral. Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse em seus corações pela fé e para que eles pudessem compreender, experimentar o amor de Cristo, um amor que vai além da razão humana. Então é isso que a irmã Raimundo tem que continuar fazendo, né? Orando para que Cristo habite no coração dessa pessoa pela fé e para que essa pessoa possa compreender e experimentar o amor de Cristo. Aqui diz, quando o Espírito testifica ao nosso espírito, ele revela a nossa identidade. Irmãos, para nós nos conhecermos, primeiro nós temos que conhecer a Deus. Certa vez Pedro teve uma revelação do Espírito. Pedro falou, Senhor, falou para Jesus, né? Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e falou, parabéns Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro teve a revelação de quem Jesus era, aí Jesus revelou quem Pedro era. Para nós nos compreendermos melhor, nos conhecermos, primeiro temos que conhecer aquele que nos criou. A criatura só vai se conhecer o Criador, porque foi o Criador que a fez. E tem muitas pessoas tentando aí se conhecer melhor, se entender melhor, compreender melhor a sua vida, mas estão buscando só em coisas terrenas, filosofia, ciências humanas, né? Só em coisas terrenas. Nunca vão conseguir se compreender perfeitamente, porque aquele que nos criou é que é capaz de revelar quem nós somos também e qual o nosso propósito, irmãos. Subtópico 2, o Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, Paulo revela outra ação maravilhosa do Espírito Santo, que é a intercessão em nosso favor. Muitas vezes não sabemos orar como convém, falta-nos experiência, palavras e até entendimento da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo supre essa limitação.
Romanos 8, 26 diz: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão acontece além do nosso intelecto. É uma oração perfeitamente alinhada com a vontade do Pai. O Espírito intercede segundo Deus, ou seja, conforme o propósito divino. Por isso Deus age em nossas vidas de maneira que superam o que pedimos ou o que pensamos. Aqui em Provérbios 20, 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Muitas respostas que recebemos não nasceram de orações precipitadas, mas da atuação silenciosa e poderosa do Espírito em nosso favor. O Espírito de Deus sonda o nosso espírito, conhece nossas dores, limitações e as nossas necessidades mais profundas. Ele intercede por nós com perfeição. Então, resumindo aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Muitas vezes nós não sabemos orar como nos convém, né? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como nos convém. Você já teve aquela impressão que você não sabe nem orar? Às vezes você está ali de joelho e tudo, e você quer ali articular algumas palavras, não vem nada. Não vem nada na mente. Meu Deus do céu, estou conseguindo nem articular as palavras aqui, meu pensamento está indo em outros lugares. E às vezes, quando nós conseguimos falar alguma coisa, muitas vezes, irmãos, nós pedimos errado. A Bíblia ensina, né? Vocês pedem porque pedem mal. Então o que acontece? Às vezes nós estamos precisando de um pão, mas na nossa oração a gente pede uma pedra. Às vezes até uma pedra de tropeço. Aí o Espírito Santo, ele intercede nas nossas orações, né? O Espírito Santo, ele corrige as nossas orações. Às vezes está ali a Suzana ali: Deus, eu quero aquela pedra, eu quero aquela pedra. Aí o Espírito Santo vai corrigir a oração dela. O Espírito Santo vai chegar diante de Deus e vai falar: Senhor, ela não quer. Deus, ela não quer, na verdade, a pedra. Ela não precisa daquela pedra. Na verdade, ela precisa de um pão. Ela só não está sabendo pedir. Não dê uma pedra para ela, dê o pão para ela, porque ela não está sabendo orar como convém. Ou seja, o Espírito Santo, ele intercede até com gemidos inexprimíveis. E aí eu fui pesquisar o que significa isso, gemidos inexprimíveis. Significa isso, irmãos. Expressões que nós não conseguimos nem compreender nessa terra, né? Palavras que nós não vamos conseguir nem compreender, mas que Deus compreende, irmãos. Gemidos inexprimíveis. Deus, ele vai compreender o que o Espírito Santo está falando, né, que nós precisamos. O Espírito Santo está intercedendo por todos nós. Deus, ele compreende. Então, Deus é tão bom, o Espírito Santo é tão misericordioso, que até quando nós oramos errado, ele vai lá e nos corrige, né? Corrige a nossa oração e entrega diante de Deus, irmãos. Temos que ser gratos ao Espírito Santo. E existe uma pregação que se chama, né, o Deus esquecido. E quem é esse Deus esquecido? O Deus esquecido é o Espírito Santo. E ali diz naquela pregação, tinha um livro também falando sobre isso, que por que Deus esquecido? Porque em muitas igrejas já não se falam mais do Espírito Santo, já não se ensinam mais do Espírito Santo. Até eu já parei para pensar certa vez, né? E pensei o seguinte: rapaz, às vezes a gente passa o dia todinho como se o Espírito Santo não tivesse, né, dentro de nós, como se o Espírito Santo não tivesse do nosso lado. Porque, por exemplo, quando você acorda, você fala: bom dia, Espírito Santo. Você fala isso? Mas às vezes pode esquecer, né? Todos os dias, toda hora, às vezes esquece, né? Então, às vezes nós passamos o dia todinho. Uma vez eu parei para pensar e pensei: meu Deus, eu passei o dia todinho e não falei com o Espírito Santo hoje. É a mesma coisa de eu andar com minha esposa o dia todinho e não dirigir a palavra para ela, como se ela não estivesse no meu lado, como se ela nem existisse. E às vezes, irmãos, nós corremos o risco de passar o dia todinho e nem falar com o Espírito Santo. Falar: bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, estou precisando decidir isso aqui, me ajude nessa decisão. Espírito Santo, eu vou ali na escola do meu filho, vamos comigo. Espírito Santo, eu preciso ver o boletim do meu filho, vamos comigo para mim não ficar com raiva e não dar uma surra nele quando ele tirar a nota baixa. Espírito Santo, me dê mansidão, né? Então, irmãos, o Espírito Santo não pode ser esse Deus esquecido. Temos que nos lembrar dele em todos os momentos. Inclusive, ele está aqui no nosso meio também, ouvindo as nossas orações também nessa manhã, irmãos. Então, olha só, agora nós vamos para o tópico 3. Só terminando aqui, né? O Espírito de Deus sonda o nosso espírito, conhece nossas dores, limitações, as nossas necessidades mais profundas, e intercede por nós com perfeição. Agora o tópico 3, que é o último tópico, né? E já estamos encaminhando para o final. O Espírito ora bem. Agora nós vamos falar aqui de duas coisas, irmãos. Vamos falar de dons e de frutos.
é importante entender o seguinte: dons não salvam, mas o fruto salva. O fruto é a evidência da salvação. Dom é ferramenta para você se edificar e para você ganhar outras vidas também. Agora, através do fruto, você vai dar o testemunho. Às vezes não é aquilo que você prega que vai salvar uma pessoa, sabia, irmãos? Às vezes não é aquilo que você prega que vai salvar a pessoa, mas é aquilo que você vive. Se você pregar e não viver, a pessoa vai olhar assim: não, isso aí, nem ele acredita nisso que ele está falando, eu vou acreditar. Nem ele pratica isso que ele está falando, eu que vou praticar. Agora, se você viver aquilo que você prega, as pessoas vão olhar e falar: realmente Deus mudou a vida dele, Deus realmente mudou a vida dela. E se mudou a vida dela e dele, pode mudar a minha também. Então, irmãos, isso é importante. Então, aqui vamos falar de duas coisas: o dom e o fruto, né? O Espírito ora bem. A atuação do Espírito Santo no espírito do homem se manifesta de forma muito especial na experiência da oração em línguas. Isso é uma experiência espiritual, né, irmãos? Oração em línguas. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento está sem fruto, fica sem fruto. 1 Coríntios 4,14. As línguas não são fruto do nosso intelecto humano, mas uma manifestação espiritual concedida de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12:7 e até o 11. Por isso Paulo diz que o Espírito ora bem, ou seja, essa oração alcança plenamente o propósito divino, mesmo que a mente não compreenda o conteúdo da mensagem. O que fala em línguas edifica-se, em língua estranha, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 4,14. Este testemunho de Paulo nos informa que ele não apenas orava, mas também nos dá a entender que ele cantava em línguas. A oração em línguas, portanto, é um precioso recurso de fortalecimento espiritual. Ainda que não compreendamos com a mente, nosso espírito é alimentado, fortalecido com o mover do Espírito de Deus. Então existem também as manifestações espirituais, ou seja, as experiências espirituais também. Talvez você, ainda não teve um tipo de experiência, mas teve outras. Talvez a pessoa ainda não teve a experiência de profetizar, mas teve uma experiência de revelação. Às vezes não teve a experiência de falar em línguas, mas teve uma experiência de Deus usar para uma cura, ou uma palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento, porque os dons são vários. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14, ele fala muito dos dons espirituais. E tem um trecho dessa carta que ele diz o seguinte: por acaso todos profetizam? Eu quero que a igreja responda. Por acaso todos profetizam? Não, né? Todos têm um dom de revelação? Não, né? Todos têm um dom de maravilhas? Não. Todos falam em línguas? Se todas as respostas foram não, né? Por que falar em línguas a resposta seria sim? Então eu entendo o seguinte, irmãos: a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira que lhe apraz, da maneira que ele acha necessário. Uns vão ter uns tipos de dons, outros vão ter outros tipos de dons, mas a palavra de Deus é bem clara: nem todos profetizam, nem todos têm um dom de revelação, nem todos falam em línguas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pastores, e doutrinas, até essa doutrina mesmo da Assembleia de Deus, que ensina que todos têm que ter o dom de falar em línguas. Todos têm que ser batizados ali pelo Espírito Santo, ter a experiência espiritual, e a evidência é falar em línguas. Então, simplificando, resumindo, eles querem dizer o seguinte: que todo crente tem que falar em línguas. Eu penso, meu Deus do céu, isso causa até um certo tipo de confusão, né? Porque nós vemos pessoas que realmente são crentes, pessoas que são piedosas, pessoas que creem em Deus. Nós vemos que são pessoas salvas, têm amor, têm tudo, mas às vezes não teve ainda essa manifestação de falar em línguas. Isso pode causar uma confusão, a pessoa pode pensar: então não sou de Deus não. Mas, irmãos, experiências espirituais, existem várias experiências espirituais. O Espírito Santo, ele trabalha também de maneira individual. Às vezes uma experiência que ele dá para o diácono jesuíno, às vezes não deu para a Júlia, mas às vezes uma experiência que ele deu para a Júlia, não deu para o diácono jesuíno. Cada um vai ter sua intimidade, sua comunhão e sua experiência particular com o Espírito Santo também. Porque no começo da minha fé, como eu me converti numa igreja evangélica, eu via muitos ensinos assim, e às vezes isso me confundia. E aí eu comecei a buscar a Deus, buscar uma direção de Deus. Falei: Senhor, eu não quero que o homem me ensine, eu quero que o Senhor me ensine.
me deu uma experiência espiritual para me entender melhor essas coisas, né, essas experiências. Irmãos, e chegou uma vez que Deus ele usou uma profeta, e essa profeta chegou e falou: olha, desce 7 dias em jejum e oração, que no 7º dia Deus vai te dar uma experiência. Na mesma hora eu recebi, falei, foi de Deus. E eu desci, irmão, 7 dias de jejum e oração. Quando chegou no 7º dia, eu não estava nem lembrando mais da profecia. Mas quando chegou no 7º dia de jejum, acabei o propósito ali, irmãos, no mesmo dia, ali no 7º dia, realmente Deus me deu uma experiência. Minha esposa sabe qual é, né? Que nós tivemos essa experiência juntos. Deus me deu uma experiência que eu nunca mais me esqueci dessa experiência. E foi uma experiência diferente, né? Então eu creio assim, cada um de nós também podemos ter as nossas experiências particulares com Deus também. Então, só indo aqui para o fruto, né? Para não estender muito, fruto do Espírito. Subtópico 2, o ápice da vida cristã. Se a oração em línguas edifica o espírito, o fruto do Espírito revela o caráter transformado do crente. Paulo descreve isso em Gálatas 5:22, denominando-o de fruto do Espírito. Essas virtudes não são produzidas pelo mérito humano, mas pelo agir contínuo do Espírito Santo no interior do cristão. O Espírito regenerado vai sendo santificado dia após dia pelo Espírito de Deus, mas haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. O Espírito de santificação vai moldando o crente, fazendo com que ele manifeste cada vez mais amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Viver assim é andar no Espírito. É quando a fé deixa de ser apenas uma confissão verbal e se torna um testemunho visível, refletido no caráter, nas atitudes e também nos relacionamentos. Então, olha só, irmãos, o fruto do Espírito é que é evidência que você está andando no Espírito. Se você quer saber se você está andando no Espírito, é você identificar se os frutos do Espírito, né, estão se manifestando na sua vida. E o que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo, é o caráter de Cristo, né? Transformando o nosso ser, transformando o nosso homem interior. É o caráter de Cristo manifestado em nós. Esse é o fruto do Espírito. Então, andar no Espírito não é andar falando em línguas, não é andar profetizando, não é andar relampeando, né, rodando, pulando, rodando. Não. A pessoa pensa, aí está andando no Espírito, está cheio do Espírito. Não, irmãos, andar no Espírito não tem a ver com dons. Andar no Espírito tem a ver com caráter, tem a ver com fruto. E só para mim saber se a igreja entendeu mesmo, vou fazer uma pergunta. Os dons salvam? Não. Os frutos salvam? Salva. O fruto é a evidência da salvação. O fruto salva. A partir do momento que nós manifestamos amor, paz, longanimidade, é o fruto do Espírito manifestado dentro de nós. Isso significa o quê? Que nós somos salvos e transformados, irmãos. Até porque Jesus, né, tem uma passagem da Bíblia que muitos vão chegar até Jesus, irmã Roberta, e vão dizer, Senhor, no seu nome eu curei. O que é isso? Dom, né? No seu nome eu profetizei. No seu nome eu fiz maravilhas. Isso é o quê? Dons espirituais. Mas Jesus vai virar para aquelas pessoas e vão falar, pois eu te digo que eu nem te conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tinham dons, mas não tinha caráter. Tinham dons espirituais, mas o caráter não foi transformado. Pode falar, Ju. Frutos para a obra? As obras que nós praticamos, o que nos incentiva a fazer as obras são justamente os frutos. Quando você tem o fruto do Espírito, amor, o amor te leva a fazer o quê? Obras, né? Você faz com amor, né? Quando você tem amor dentro de si, você quer ajudar as pessoas, você quer compartilhar aquilo que você tem, você quer levar uma palavra de amor, de carinho. Por quê? O fruto que está dentro de você vai te motivar a fazer as obras. Deu para entender? Então deu para ver a diferença, né? O fruto é a sua essência, aquilo que você tem dentro de você. E as obras vão ser a consequência dessa essência. Às vezes a pessoa até pensa que os frutos são as obras, né? Confunde, né, Júlia? Às vezes a pessoa pensa que frutos são as obras. Ah, fruto é evangelizar, é fazer. Eu costumo dizer que as obras são as sementes do fruto. Porque o fruto dá semente, não é verdade? Aí tem o fruto e o fruto dá sementes. E a semente serve para quê? Para produzir outros frutos. Então, eu costumo dizer, as obras são as sementes do fruto. Primeiramente vem o fruto, depois que vem as obras, que vem as sementes. Amém?
Então vamos lá. O espírito regenerado vai sendo santificado. Já li isso? Já, né? Então estou no finalzinho aqui. Viver assim é andar no espírito. Já expliquei isso aqui também. Uma vida cheia do espírito não se mede apenas por dons, mas principalmente pelo fruto, onde o espírito governa e o caráter de Cristo se manifesta em nós. Conclusão: é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano. Irmão, só uma observação rapidinho, né? Porque às vezes pode confundir. Porque a gente fala o seguinte: primeiro vem o fruto, depois vem as sementes, né? Aí pode surgir uma dúvida: pastor, mas quem surgiu primeiro, a semente ou o fruto? Não é da semente que surge o fruto depois? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Alguém sabe responder isso? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu tenho um palpite, não sei se eu estou certo. Irmã Roberta acha que foi o ovo. Já que Jesus acha que foi a galinha, a maioria acha que foi a galinha. Irmã Roberta acha que foi o ovo. Agora a Nilma foi no embalo. A maioria respondeu galinha, eu vou responder também. Eu acho que é a galinha. Irmãos, eu também acho que é a galinha, é um palpite meu, né? Eu também acho que é a galinha, sabe por quê? Porque Deus, quando criou todas as coisas, a Bíblia fala que Deus criou os animais, né? A Bíblia não fala que Deus criou o ovo. A Bíblia fala que Deus criou os animais. Então, quando criou a galinha, aí a galinha passou a botar ovo. É igual o ser humano. Deus criou primeiro o ser humano, né? Aí depois que criou o ser humano passou a ter filhos. O filho é o quê? A semente, né? O filho é a semente. Então, por isso que eu digo, o fruto vem primeiro, depois que vem as sementes. O fruto, Júlia, primeiro vem dentro de você, depois vai vir as sementes, que são as obras, e essas sementes vai se espalhar. Quando outros jovens, vê esses jovens cantando aqui, louvando, né? Quando vem jovens visitar, ou pela live, muitas vezes eu percebo que os olhinhos chegam a ficar brilhando, quando vê os meninos aqui tocando, né, bateria, os olhinhos das crianças que chegam a ficar brilhando, eles ficam olhando, ficam observando, às vezes mexe a mãozinha também, né? Ou seja, isso aí já são as sementes que estão sendo espalhadas, semeadas através das obras que eles estão fazendo aqui. Mas, primeiramente, o fruto começou a ser desenvolvido dentro deles para dar essa vontade que eles têm, né, de louvar e adorar a Deus. Uma vida cheia do Espírito não se mede, já li isso aqui, então, conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, 15, 17. 15 ao 17. Achei isso muito forte, irmãos. Olha, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, a nossa essência, né, fica interligada ali com a essência de Deus. Jesus, ele orou assim em João 17. Pai, que todos sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, que todos sejam um. Eu neles, eles em nós e nós em Deus, irmãos. Nós podemos ser um com Deus se buscarmos Ele de todo o coração. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, Ele sempre glorifica a Cristo. João 16 ao 14, né? Ou seja, quando o Espírito Santo manifesta dentro de nós, uma das evidências vai ser glorificar a Deus. Como a nossa irmã Raimunda falou ali, né? Lançou um elogio ali para o pastor. Na mesma hora o pastor, opa, a glória é de Deus, né? A glória vai toda para Deus, né, irmãos? Direcionar tudo para o Senhor, que isso é o que o Espírito Santo nos ensina. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, próxima lição, pode ler, Júlia, a próxima lição, lição número 13, a última lição. Muito forte, né? Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Você achou a próxima lição aí, Pedro? Não achou? Primeiro trimestre de 2026, era só procurar. Não, eu quero já ver a próxima. Primeiro trimestre de 2026. Eu quero ver qual é o tema. Bota aí. Tá ali já. Olha lá, irmãos, o próximo tema, que vai começar o ano, o ano que vem. A Santíssima Trindade. Eita, esse tema é bom. Esse tema é bom. Nós não conseguimos entender perfeitamente, nem explicar perfeitamente, mas que é bom é. O Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Vai ser bom e nós vamos aprender muito, irmãos. Amém? Quero agradecer a oportunidade aqui. Vou chamar hoje minha esposa para estar aqui orando e agradecendo ao Senhor nessa manhã de hoje. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor.
Vamos se colocar de pé para nós agradecer ao Senhor essa manhã maravilhosa de ensinamento. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, obrigado por cada vida, Senhor, que entrou pelas essas portas, Senhor, que o Espírito Santo de Deus vem nos abrindo o nosso entendimento cada vez mais, Pai. O Senhor guarda aquelas também que